Em apenas 2 dias, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que pretende investigar o avanço do crime organizado no Brasil, chegou a 30 assinaturas no Senado, 3 a mais do que as 27 necessárias. Na Câmara, 90 deputados assinaram o requerimento. Para ser instaurado, o pedido precisa de 171 assinaturas de deputados, ou seja, faltam ainda 81 adesões. A CPMI pretende apurar a relação entre a ampliação dos índices de homicídios no território nacional com a atividade do narcotráfico e levantar dados acerca da expansão da atuação de organizações criminosas em todo o país. Além disso, o colegiado quer investigar a recente onda de ataques no Rio Grande do Norte e o plano de atentado contra o senador Sérgio Moro e outras autoridades. Vamos a Brasília, então? Cláudio Dantas, como é que está essa articulação por aí, Dantas? É um número alto? Você considera alto esse de assinaturas que já foram recolhidas até agora? Entre senadores já temos a quantidade suficiente. Entre deputados continua essa caça em busca de assinaturas, mas te parece um número alto? Significa que a CPMI deve sair do papel, Dantas? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria, Mota e Pavinato, além da nossa audiência, líder de audiência. É o seguinte, essa CPI, ela já mostrou que vai sair do papel, né? Os senadores já estão apoiando fortemente. Em apenas 2 dias já temos a quantidade de senadores, considerando que o Senado é um Senado um pouco menos, vamos dizer assim, opositor ao governo, né? E então a gente vai ter rapidamente esse apoio também na Câmara. Eu não espero outro resultado. Talvez essa semana, como eu já disse ontem, essa próxima semana, uma semana aí de feriado, isso, e aí a gente sabe, Brasília esvazia um pouquinho, então talvez essa semana a gente não conte, mas no retorno do feriado, certamente essas assinaturas já estarão no papel e aí vai coincidir com a iniciativa do Pacheco de fazer a leitura, de convocar a sessão do Congresso Nacional para fazer a leitura da CPMI do 8 de janeiro. Então as duas coincidem e vai ser um momento importante. A gente continua monitorando aqui. E José Maria Trindade, é uma pauta contra a qual é difícil se contrapor, né? Quem é contra a investigação do crime organizado, que se apure e se combata? Pois é, publicamente eu tô falando, né, Pavi? Quem vai vir a público para dizer que não quer que o crime organizado seja desbaratado, né? Isso pode servir como um mecanismo de pressão para os parlamentares, Salve, boa noite. Sim, serve e é um momento sensível para o governo, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Pois é, a notícia principal hoje que está confirmada aqui, que eu trago a confirmação, é de que hoje é sexta-feira, está confirmado, sextou mesmo, né? Olha, Vitor, o momento sensível político que enfrenta o governo é de que existe uma guerra pelo comando político do Congresso Nacional. Uma ação ali, viram a mão do governo, de Padilha e de aliados do governo, na formação de um bloco jogando bola nas costas do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? É aquele blocão de 142 deputados com a participação do MDB, PSD, do Podemos, republicanos, né? E isso acabou provocando um debate interno ali e uma movimentação política forte. Isso ajuda nesta coleta de assinaturas para a CPI. Tanto a CPI do crime organizado, como outras CPIs que estão em curso, inclusive a CPI do dia 8. Arthur Lira já está articulando na tentativa de formar um bloco, mas isso aí é o domínio do Congresso Nacional. E quem dominar o Congresso Nacional, cria ou não cria CPI. Eu converso sempre com o deputado que está coletando assinaturas, sempre pergunto, né? O deputado Coronel Meira, de Pernambuco, e o tenente-coronel Meira tem me dito o seguinte: nos últimos dias foi meio complicado, a chegada do ex-presidente, a movimentação do Congresso Nacional dificultou, mas ele viu com surpresa o crescimento rápido desse requerimento. O governo não tem por que temer uma investigação contra o crime organizado, não há nenhuma relação com o governo, olha, né? É só deixar investigar. Eu fui testemunha de uma investigação assim, da investigação feita pelo senador Magno Malta na Câmara dos Deputados, em que se chegou a pontos importantes contra exatamente a bandidagem que cresce diante de um Estado desorganizado.
E você, Roberto Mota, nosso especialista em segurança pública, acha que pode ser um bom caminho, Mota, que no campo da política, que no Congresso Nacional também haja investigação e ações para tentar combater o poder do crime organizado, Mota? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, querida audiência. Esse é o assunto mais importante do país. Essa CPMI tem o potencial de ser a mais explosiva de todas da história do Congresso brasileiro. O histórico da segurança pública brasileira é uma tragédia sem fim. Eu já disse aqui, somente entre 2003 e 2018, os anos em que a esquerda esteve no poder, morreram assassinados 875 mil brasileiros. Em média, apenas 8% desses casos tem os assassinos identificados. Em 92% dos casos, ninguém sabe quem foi o autor. Acontecem no Brasil mais de 2 milhões de assaltos por ano apenas nas capitais. São 4 assaltos por minuto. No tempo em que eu faço esse comentário aqui, 4 brasileiros vão ser assaltados. O Brasil é o país da impunidade. Nós estamos cercados pelos países que mais produzem droga no planeta Terra. O narcotráfico é comandado por organizações muito poderosas que estão agora entrelaçadas com a política. É preciso colocar um basta nisso. Você acha que é uma boa, Thiago Pavinato? Boa noite, Pavi. É essencial. Boa noite, Vitor, nossa audiência, Mota, Dantas, Trindade. Repito, eu gosto de repetir porque isso se faz necessário para que não se confunda com nenhuma ilação leviana. É necessário. Bom, nós temos aqui esse conjunto de coincidências. CPX, o boné da campanha, todos se lembram. Nós temos aqui também, durante o segundo turno, a comemoração dos presos nos presídios. Nós temos outra coincidência que é a política contra armas legais, mas não contra ilegais. Isso favorece quem tem arma ilegal. Senival Moura, vereador aqui de São Paulo, e a sua ligação com o primeiro comando. Elias do PCC, que foi gravado. A subida do ministro no complexo da Maré sem segurança, mas a sua ida ao Rio Grande do Norte com segurança, porque a facção era rival. A própria rebelião que tomou conta do Rio Grande do Norte, um estado governado pelo PT. Os presos do Rio Grande do Norte, os encarcerados, foram atendidos mais rápidos que as vítimas do litoral norte paulista. A fala de feder / vingar-se de Moro, de Lula, a fala da armação, o e-mail Lula livre, o contador em comum, um advogado em comum com alguém do PCC, a AGU garantindo a lavagem de dinheiro através do garimpo ilegal em seu parecer ao STF. Tudo isso é coincidência demais para que passe em branco. Agora, Cláudio Dantas, qual deve ser o foco exato da CPMI? Porque combate ao crime organizado, seja bem sucedido ou não, né? Aí cabe a discussão, mas já temos, né? As polícias já trabalham, o Ministério Público, né? A gente até exaltou bastante o trabalho do promotor Lincoln Gaki aqui em São Paulo, que há muitos anos se destaca no combate ao PCC e era um dos alvos daqueles assassinos que orquestravam a morte dele, né, do PCC, naquela operação que tinha o senador Sérgio Moro também como um dos alvos, mas combate ao crime organizado já temos. O que é que essa CPMI pode fazer além do trabalho que já é desempenhado pelas autoridades? É chegar justamente nessa ligação entre crime e política, Dantas? Exatamente, Brown. A grande diferença desta CPI, caso seja instalada para aquela anterior que o Trindade mencionou, é essa ligação, essa possível ligação, né? Deixa eu me corrigir aqui, a suspeita de ligação do crime organizado com a política. Na verdade, o que acontece é que nós temos diversos indícios. Primeiro que temos um crime, um objeto definido, que é o planejamento para assassinar, para sequestrar e assassinar Sérgio Moro, sua família. E isso é um dos objetivos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Este crime é um crime de conotação política, um crime político, de objetivo político. Inclusive, esse planejamento previa que o sequestro do Sérgio Moro ocorresse no dia da votação. Tá? Então, eles já planejavam, durante a campanha,
e no dia da votação ele seria sequestrado e provavelmente utilizado para troca aí com o Marcola, que está preso, né, em presídio de segurança máxima, agora aqui em Brasília de volta, e naturalmente ele seria assassinado. O Pavinato acabou de mencionar e deu vários exemplos. A gente aqui tem recorrido a vários episódios de investigações pontuais, investigações que topam com um contador do presidente aqui, que topam com um vereador do partido do presidente ali, que é irmão de um deputado, de um ex-deputado que também já foi investigado por esse tipo de conexão, que topa com essas gestões políticas, quer dizer, que topa com uma agenda, como o Mota sempre ressalta aqui, uma agenda que tem claro objeto. Nós mencionamos também, trouxemos aqui à nossa mesa a ação que foi protocolada pelo PT no STF para tentar derrubar a portaria editada pelo então ministro Sérgio Moro, restringindo as visitas íntimas em presídios de segurança máxima. E aí o PT se associou a uma ONG que faz o papel de defesa das pautas dos criminosos. Então, esse vínculo, ele está muito presente nas relações, fora notícias pontuais que sempre temos aqui de alguém que é preso, outro que foi empregado no gabinete de determinado deputado. Chegou o momento de se investigar isso, de se esclarecer isso. É preciso retirar, identificar, diagnosticar, sistematizar todas essas investigações, para que haja um liame, que seja claro, que seja potente e que justifique uma ação muito clara de medidas que possam mudar a legislação e outras, de vários cunhos, administrativo e tal, para restringir, para impedir, para bloquear qualquer tipo de acesso do crime organizado à administração pública e à política de forma geral. Agora, Zé, essa semana, falando em combate ao crime organizado, tivemos justamente no Congresso Nacional, na Câmara, na CCJ da Câmara, uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para falar da visita dele ao Complexo da Maré. E o resultado não parece ter sido positivo para o ministro, né? Ele usou um tom debochado, de ironia, né? Teve muito enfrentamento. E será que essa postura do governo federal está contribuindo também alimenta ainda mais o Congresso Nacional, incentiva os parlamentares a buscarem frentes como essa, como a CPMI do crime organizado? Será que o governo não está errando também na estratégia ao tentar conter e não está conseguindo conter o avanço dos opositores no Congresso, Zé? Pois é tudo muito novo, né? O pessoal que está agora no governo, de novo no governo, né? O PT e outros aliados, eles ainda estão ali tateando, assumindo o governo, vendo os seus erros e reavaliando alguns pontos. E do outro lado está um grupo que nunca foi oposição, né? Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns novos na política, e isso tem dificultado exatamente a rotina. Eu falei agora há pouco da formação de blocos, é exatamente a formação de blocos, a definição é o assentamento da política no Congresso Nacional. Ontem eu conversei com alguns deputados da área de segurança pública, né? Eles tornaram permanente uma comissão que era temporária na Câmara, a de segurança pública. E já decidiram convocar, né? Já está até marcada a data para o dia 11, o depoimento, de novo, né? Do ministro Flávio Dino. Só que agora é na Comissão de Segurança Pública, que é presidida por um deputado que não é governista, né? O deputado Sanderson. E lá me informaram que 70% dos integrantes dessa Comissão de Segurança Pública são pessoas experientes, são ex-delegados, o Deltan Dallagnol e outros que saberão certamente avaliar o depoimento de Flávio Dino. E eu assisti, eu estou dizendo aqui em primeira mão, inclusive treinamentos. Eles estão sendo treinados exatamente para esta nova conversa com Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública. Juram que agora será diferente. Olha, Vitor, até eles, viu, os que participaram lá, disseram que perderam um pouco ali a compostura na comissão e isso facilitou para Flávio Dino naquele depoimento que era na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, Mota, por outro lado, com a CPI muito próxima de sair do papel, você acha que é possível esperar reações? Sejam lá quais forem, mas será que teremos reações com a CPI
tão perto de ser instalada? Eu acho muito provável, Brown. Como eu disse, essa CPI tem um potencial explosivo. Eu acho que tem duas coisas que essa CPI pode fazer que nenhuma investigação pode fazer. A primeira é expor laços entre o crime e a política, né? Isso é uma coisa muito difícil para uma investigação policial fazer, obviamente, porque a pressão política em cima das polícias já é gigantesca. A segunda coisa que essa CPI pode fazer, e só ela pode fazer, é investigar e expor as entidades e os indivíduos no Brasil que fazem uma defesa institucional da atividade criminosa, uma defesa ideológica em alguns casos e em outros casos movida por interesses que essa CPI precisa expor. Uma coisa é você defender um réu acusado de um crime. Todo acusado merece um advogado. Outra coisa é você divulgar, promover e colocar dentro da legislação, inclusive, né, da lei de execução penal, a ideia de que um criminoso é uma vítima, de que ele não pode ser punido, de que o verdadeiro culpado do crime é a sociedade e que o criminoso merece todos, o criminoso condenado merece todos os benefícios, toda a proteção do Estado, né? E aí a materialização disso que eu estou falando é fácil de ser comprovada. No Brasil existe um ecossistema de ONGs que se dedica a defender os direitos dos criminosos. Eu sempre desafio as pessoas, me nomeie uma entidade dedicada a defender os direitos das vítimas, aquela família do pai que estava num carro e foi parado num sinal, levou um tiro na cabeça, morreu, deixou viúva, 3 filhos, desesperados, traumatizados pro resto da vida. Não existe no Brasil um ecossistema para defender as vítimas, mas existe um ecossistema para defender os criminosos, muito bem financiado, em alguns casos, Brown, em dólar. Então, já que já houve várias situações em que o Congresso Nacional assistiu pingos nos is e adotou sugestões que a gente deu aqui, fica mais uma dica aqui. Investiguem essas ONGs que recebem financiamento do exterior. E falando até em iniciativas que partiram aqui do programa, Mota, já vou adiantar que daqui a pouquinho a gente vai falar do Shadow Cabinet, que o Dantas tinha mencionado alguns dias atrás. Parece que vai sair do papel, aquele gabinete paralelo de informações que os parlamentares organizariam para fazer uma contraposição ao governo federal. Tem novidades em relação a isso, a gente vai falar disso mais tarde, ainda hoje aqui no Pingos. Agora, Pavinato, falando em CPIs, no caso da CPMI do 8 de janeiro, o governo não teve nenhum constrangimento em trabalhar contra ela, né? Ofereceu emendas, cargos para tentar retirar assinaturas, apoio dos parlamentares, trabalhou à luz do dia, até ministros deram entrevistas falando que sim, que o governo estava se empenhando em bloquear, em frear a CPMI. No caso dessa CPMI contra o crime organizado, você acha que os políticos vão ter coragem de vir a público para se manifestar contra ela? Não terão. O político que se manifestar contra esta CPI, ele tem a sua carreira na política encerrada. Uma coisa é você mudar de opinião com a questão do 8 de janeiro, que ficou tão maculado pelo consórcio midiático, que vendeu aquilo como um dia de terrorista, e tem muita gente que acredita que aquilo é um assunto proibido, tem muita gente que tem medo de mexer nesse vespeiro. Agora, crime organizado já não vai assinar aquele político que possivelmente ele tem a sua carreira impulsionada por algum recurso que é proveniente do crime organizado. Agora, esta CPMI, ela é a mais perigosa para o governo federal, porque hoje a gente pode falar que o Lula ele já percorreu 5 artigos da lei do impeachment. 6, inciso 2, que é ameaça congressista, isso ele fez. 8,4, inciso 4, concorrer para a insegurança do país, e ele concorreu quando ele pôs em xeque a credibilidade da Polícia Federal. 9, inciso 7, que é a quebra de decoro. 10, inciso 12, que é destinar verba em desacordo com a lei. E o R9 é em desacordo com a lei, que é a substituição do orçamento secreto. E por isso 12, inciso 13, que é desrespeitar a decisão do Supremo que decidiu que o orçamento secreto é ilegal. Então, essa CPMI, ela vai dar argumentos cabais a depender do seu resultado
para a questão de concorrer contra a insegurança do país e a ameaça a um congressista. Esta é a CPMI mais perigosa.